Olá! Como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é o poder do bom humor. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Você se considera uma pessoa bem ou mal-humorada? A forma de enxergar a vida de maneira mais leve e harmônica pode ter muitas consequências em nossa existência, inclusive no sentido da gente adquirir uma saúde física e também espiritual. Para conversar a respeito do humor, do bom e do mau humor, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília o Dr. Arismar Leon, que é médico, faz parte da Associação Médico Espírita do Distrito Federal e também trabalhador do Espiritismo. Seja bem-vindo, Arismar. É um prazer estar aqui com todos vocês aqui. Muito obrigado. E também ao Denise Coceiro, que é a doutora médica também, trabalhadora da doutrina espírita. Doutora Dena, mais conhecida assim, seja bem-vinda. Muito obrigada. A gente agradece a oportunidade de estar mais uma vez com vocês. Como é que a gente pode conceituar, doutora Arismar, o humor? O que é o humor? É uma excelente pergunta para iniciarmos. O humor, eu acho que poderíamos dizer que é o tônus da esfera mental que o indivíduo adota para lidar com o mundo, com o que é externo, certo? E também o que é interno. Então o humor é esse tônus, é essa postura que o indivíduo tem, a tendência que ele tem a lidar com todas as situações que ele enfrenta no dia a dia. E a nossa tendência, Dena, é mais para um bom ou mau humor? Olha, a gente percebe que de uma maneira geral as pessoas, elas se deixam envolver pelas situações que as acometem no dia a dia e daí elas se tornam muito mal-humoradas. Mas a gente pode lidar com isso de uma maneira muito legal. Pois é, a gente revelar às vezes um mau humor é como se fosse uma espécie de explosão de emoções que estão lá latentes e de repente numa espécie de gota d'água a gente coloca tudo aquilo para fora. Exato. Esse mau humor, na realidade, são reações que nós temos emocionais, espontâneas que o indivíduo tem, de manifestar exatamente esse mundo interior, esse mundo mental, certo? Então, muitas vezes o que rotulamos como um humor é esse tônus emocional que o indivíduo traz dentro de si, que ele se manifesta. Né? É a questão do bom humor, Dena. A gente pode dizer que tem, de fato, uma influência aí na nossa saúde? Com certeza. Aliás, esse aspecto, o Ocidente está tentando estudar e descobrir. Mas quando a gente estuda a medicina ayurvédica e a medicina tradicional chinesa, a gente verifica que há milênios os nossos estudiosos já verificavam que realmente, se você não mantiver uma postura positiva em relação à vida, você vai sofrer essas influências. Na verdade, você vai fazer tempestade em um copinho de água, quando realmente nós temos condições de superar esses monstros interiores que nos acometem. E a gente consegue, Arismar, desenvolver o bom humor? Há alguma prática para isso? Ah, consegue. O humor é trabalhável. Né? Então, é importante o que a Dena colocou, porque a questão desse mundo emocional, desse humor, dessa postura com respeito à nossa saúde, ela é significante. Então, a medicina oriental já conhecia isso há milênios. E é um aprendizado que nós ocidentais, a medicina ocidental, teve recentemente, da década de 80 do século passado para cá. Então, é uma questão de 30, 40 anos. Muito recente. Muito recente. Nós fizemos isso à nossa maneira, ou seja, por trabalhos científicos, por evidências, por
o estilo ocidental. O estilo ocidental, e que hoje, então, como a Adriana já colocou, a medicina ocidental não separa mais essa questão da mente e do corpo. Então, isso hoje é considerado uma interação uníssona, né? E é trabalhável. Então, os profissionais da área de psicologia hoje se unem aos profissionais médicos exatamente para nos ajudar nesse sentido de trabalharmos este mundo mental, emocional, de pensamentos, de memória, de afetividade e exatamente mudar isso através dos nossos pensamentos, traduzindo uma maior saúde para o indivíduo. Então, doutora Adena, o próprio corpo acaba revelando as consequências de um bom ou do mau humor? Com certeza, Geraldo. É de fundamental importância que nós, enquanto equipe da área de saúde, busquemos levar isso para os nossos pacientes, na certeza de que eles podem conseguir o bom humor. A sua mente é maravilhosa, é fantástica, e nós temos a possibilidade de gerar formas de pensamentos positivas, de fazer com que as nossas endorfinas sejam liberadas, com que a nossa serotonina, que é o hormônio do prazer, possam nos ajudar. Agora, é claro, tudo isso está no espírito. Todos nós podemos ser médicos um pouco de nós mesmos? Com certeza! Essa, aliás, é a grande revolução da medicina atual, porque a medicina ocidental, a medicina como um todo, passou por algumas revoluções. Por exemplo, da asepsia foi uma revolução importante. Sim, com certeza. Depois da anestesia, foi outra revolução importante. Depois da antibiótico terapia, outra revolução importante. Todas de fora para dentro. Olha só. Desta vez não. É de dentro para fora. A medicina, que lá fora eles chamam de corpo-mente, é feita de dentro para fora. É uma revolução que vem de dentro do indivíduo para fora. Em cada um, então, tem a possibilidade de executá-la. Então, que coisa mágica é essa que vem de dentro para fora, que chega até a contagiar, não é, doutora Adena? Chega a contagiar, como o nosso amigo Aris Mais está falando, porque eu lembro que na faculdade de medicina, a gente tinha uma frase que a gente dizia: médico, cura-te a ti mesmo. Primeiro passo. Primeiro, a gente tem que trabalhar o nosso interior. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito bem-humorada. Aqui na FEB, eles costumam dizer que eu sou uma pessoa dinâmica e alegre. Não quer dizer que eu não tenha meus problemas. Todos nós temos nossos problemas, temos as nossas dificuldades, os nossos obstáculos. Mas a gente tem que se predispor a melhorar. A gente pode afirmar, então, que o bom humor tem um poder terapêutico? Completo. Não é só uma crença. Isso é realmente uma evidência, uma constatação. As pesquisas todas demonstram isso e de forma inequívoca. Várias pesquisas nessa área demonstram que a maneira que o indivíduo, a lente que ele usa para a interpretação do mundo, a sua esfera mental tem influência direta em neuro, como a Adena já colocou, em neuropeptídeos, em substâncias que se comunicam com o corpo todo. Então afeta tanto nossa esfera mental como o sistema imunológico e endócrino ao mesmo tempo. Inclusive evitando possíveis doenças. Sim, aproveitando a oportunidade, nós tivemos, eu sou um pouquinho mais velha que o Arismar, claro, a gente estava com um pouquinho só. Eu estava lembrando de um colega nosso aqui da UNB, doutor Eduardo Tosta. O Tosta foi meu professor de imunologia na UNB. E ele fez uma experiência muito interessante com a oração. Nós vamos ouvir a sua experiência sobre a oração daqui a pouquinho, após o nosso breve intervalo. A gente volta para continuar conversando sobre o poder do bom humor. Fica aí. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito do poder do bom humor. Doutora Adena estava falando de uma experiência bem interessante, por favor. Olha, vamos ser bastante breve, mas segundo o professor Eduardo Tosta, foi feita uma irradiação, que a gente falaria aqui na doutrina espírita, para pessoas
que se encontravam enfermas e outras menos enfermas. Prece intercessória. Prece intercessória, exatamente. E aí o que acontece? Eles antes fizeram um hemograma e verificaram que as pessoas tinham leucócitos, que são células de defesa, glóbulos brancos, no corpo. E através da prece intercessória, aumentou-se a quantidade dos glóbulos brancos, demonstrando que realmente nós temos N formas de trabalhar o humor e a ação das enfermidades. Arismar, alguns outros exemplos que a gente pode citar aí. Tentando ser breve também, mas só tentando. Na realidade, nós ocidentais dividimos a mente e o corpo como se fossem coisas distintas. E, na realidade, o que nós vemos hoje é que não, isso é um conceito errôneo. É um sistema. É um sistema que funciona em rede e em uníssono, não é nem em cascata, é em uníssono, eles funcionam ao mesmo tempo. Então, vários trabalhos por pesquisadores sérios e métodos bem realizados lá fora constataram o quê? Que não só a prece intercessória, mas por exemplo, a yoga, a meditação plena, a meditação budista, a risoterapia, a dança, a música, todas essas atividades, elas têm uma interferência muito grande no nosso sistema imunológico, levando ao aumento mensurável medido ali, de imunoglobulinas e de células de defesa, linfócitos, plasmócitos, as células que a gente chama de natural killers, que ajudam no combate ao câncer. Então, esse indivíduo, por exemplo, mais bem-humorado, ele vai ter uma tendência, provavelmente uma incidência menor de câncer na sua vida, porque nós precisamos dessas células de defesa, natural killer, para combater o câncer. Arismar, não esquecendo também que o trabalho voluntário, o voluntariado, independentemente da religião. Então já vamos lançar, por exemplo, a questão da visão espírita, o fato da pessoa ser bem mais humorada ou ser predisposta a esse bom humor, auxilia, facilita ela no trabalho de amor ao próximo? Com certeza, porque o amor é a base de tudo e a caridade é o amor em ação. Então, se nós nos predispusermos a ajudar o nosso próximo, seja através de prece, seja através da ação do voluntariado, isso vai fazer com que nós fiquemos imunizados, mais imunizados em relação às agressões, não apenas do meio ambiente que se sofre, mas principalmente o que nós temos interiormente. Como é que se faz a relação entre a questão da autotransformação, do autoconhecimento com o humor? Pegando esse gancho que a Adriana nos colocou, a fé, que seria esta busca da transcendência em encontro ao divino, a força superior que existe no universo, ela é que motiva essa autotransformação e que pode interferir na saúde do indivíduo. Então a gente vai observar que indivíduos motivados pela fé, ou seja, essa busca de uma maior religiosidade e espiritualidade, certo? Então, essas atividades que vinculam religiosidade e espiritualidade, que sejam o voluntariado, o trabalho ao próximo, as orações, atividades que buscam o autoconhecimento, como a meditação, como a yoga, os resultados são inequívocos, eles são certeiros com respeito ao sistema imunológico. Há um aumento, sim, das melhorias de defesa do organismo. Então, o indivíduo, quando ele consegue transcender, se isolando do mundo externo, buscando o seu eu, e este aprimoramento, essa autoeducação, essa autotransformação, o que ele está fazendo é transformar de dentro para fora a sua saúde, seu sistema, as suas células, todo o seu conjunto celular. Arismar, a propósito, Jesus já falava isso, né? Que a gente deveria entrar no seu quarto e orar em secreto. Só que não é um quarto físico, né? É o seu interior mental. Essa saúde mental, a saúde emocional, a gente pode dizer que esse autoconhecimento nos leva a uma saúde emocional? Com certeza. Enquanto a Arismar falava, Geraldo, eu estava lembrando da nossa irmã Dulce, que só tinha metade de um pulmão praticamente, dormia sentada numa cama e conseguiu realizar aquele trabalho maravilhoso. Todos esses indivíduos que trabalham
dedicado às pessoas. O Divaldo tá mais novo que nós, mais novo que nós aqui. Aos 90 anos, tá certo? Você pega a irmã Dulce, a Madre Teresa. De Calcutá. Então são indivíduos muito energizados. Por quê? Porque toda aquela atividade, toda aquela postura de ajuda ao próximo é realmente como foi colocado pela Dena. É um sistema de autotratamento. Arismar e Dena, a gente poderia dizer a questão da autocompaixão. Como é que isso interfere no nosso humor, inclusive no nosso processo evolutivo? Nossa, a autocompaixão é aquele momento em que nós temos que buscar entender o nosso próximo. Por quê? Porque cada pessoa tem o seu momento, tem a sua hora, tem a sua história. E muitas vezes, na pressa, né, Arismar, a gente está querendo que a pessoa pense como a gente e reaja como a gente. E não pode ser assim. O fato de ter autocompaixão, a gente consegue enxergar melhor o outro? É a autoindulgência. A autocompaixão é a indulgência consigo mesmo. Exato. O indivíduo praticar a indulgência consigo mesmo. Se aceitar mais. De se aceitar mais, de ver como um espírito num processo evolutivo. E isso que dá ânimo àqueles que nos estão assistindo, porque o processo é seu. O processo de cura é seu, não é externo. Quando você começa a se conhecer, a fazer o autodescobrimento, você faz a autocompaixão e você vai poder entender melhor o próximo. O seu próximo. Exatamente. Nós falamos aqui rapidamente sobre a oração e Jesus tem, né, a expressão do olhai, vigiai e orai. Como é que a gente pode relacionar isso com a questão do humor? Então, se a gente considerar o humor como essa postura para o mundo externo, o que a oração faz? A oração é aquele mecanismo direto de transcendência com o Criador. Você vai em conexão com o Criador. Nessa postura de conexão, você se sente fortalecido. É um termo técnico que é utilizado no meio médico, é um termo em inglês, não tem em português, que é o coping. Isso. O coping é esse enfrentamento, é essa postura de enfrentamento, de lidar com aquelas adversidades. Então, o que a oração nos dá? Ela nos dá esse mecanismo, essa ligação direta de transcendência com o divino, com Deus, com o Criador. E a vigilância? A vigilância, ela seria aquele outro passo, na qual a gente tem que buscar a sintonia com o mundo maior, com os amigos espirituais, mas estar atento, porque nós, muitas vezes, entramos em sintonia mais baixa com aqueles, e não é só com o desencarnado, não, com os encarnados, porque a gente vive num mar de vibrações. Estava me lembrando aqui de um companheiro dizendo, olha, eu resisto a tudo, menos às tentações. Olha, nós já vamos para mais um intervalo, vamos voltar daqui a pouquinho para responder as suas perguntas. Escreva para nós, esteja à vontade, é sempre muito válida, importante a sua participação. Até daqui a pouco. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, falando sobre o poder do bom humor. Agora é o momento da gente interagir com vocês, ouvindo as suas perguntas e tendo os esclarecimentos pelos nossos convidados. Doutora Dena, Celso Brandão, de São Paulo, ele pergunta se há alimentos que ajudam no bom humor. Com certeza. Nós lembramos do famoso chocolate, né? Que o chocolate realmente libera as interleucinas. Mas a gente tem que ter cuidado, porque chocolate é muito gostoso e a gente tem os chocolatras, né? Porque a pessoa pode ficar muito pilhada, muito excitada e também pode desencadear insônia, não é, Arismar? Então a gente tem que ter muito cuidado, mas é bom. E há, por exemplo, determinadas frutas que ajudam, né? No caso, a banana. Ai, gente, café é muito excitante. Moderação. Com moderação. Não mais que 2 xicrinhas ao dia. Ao dia. Tomar cuidado. Eu adoro café, mas só tomo de manhã, a minha caneca. E você, Arismar? Não, tomo pouco café, estou me disciplinando nisso, tomei mais, mas realmente tomar cuidado, porque nós temos receptores no organismo, todas as células nossas
Geraldo, elas têm receptores a uma série de substâncias que ingerimos, certo? Algumas propiciam a melhora do humor mesmo, liberando beta-endorfinas, como o chocolate, por exemplo, mas outras podem também levar a um grau de um processo inflamatório, por exemplo, e de estresse interno do organismo. Maracujá, por exemplo, acalma? Sim, é comprovado cientificamente. Tem a passiflora incarnata que a gente utiliza que a gente chama de princípio homeopatia. ativo. São os princípios ativos. Então, todo alimento ele acaba sendo uma medicação, porque ele tem princípios ativos. São produtos químicos que interferem na celularidade e, por consequência, no estado de humor. O Arismar, muito bem lembrado, porque o pessoal fala muito da fitoterapia, mas nós temos que ter cuidado no uso de determinados elementos. A beladona, por exemplo, que a gente usa em dinamizações da homeopatia, né? Se você for tomar um chá de beladona, você sabe o que vai acontecer. O próprio sal do natro muriático, da homeopatia. O Brasil é campeão, né? De comidas salgadas, está diminuindo. O pessoal vai acabar escrevendo, vai perguntar o que acontece se tomar um chá de beladona. Não tomem, por favor. Olha, Cristiane Oliveira, de Brasília, doutora Arismar, diz assim, tenho 2 filhos. Um é de bastante bom humor, mas o outro mais quieto e sério. Esses estados de gênio têm a ver com vidas anteriores ou são estados definidos durante a formação do bebê? Que pergunta excelente. Não, nós temos a nossa bagagem espiritual e antiga, certo? Então, uma série de posturas mentais que nós tivemos no passado, isto fica guardado na memória pelo perispírito. E quando o indivíduo reencarna, ele acessa essa memória, principalmente a partir de seus 14 anos, com a liberação do funcionamento significativo da pineal, nós acessamos esse conteúdo perispiritual de uma forma muito forte, mas já acessamos desde criança também. Então, muitas vezes, o comportamento da criança com respeito ao seu humor está, sim, ligado a atitudes, a automatismos psíquicos do passado. E o que cabe fazer, doutora Adena? Bom, no caso, nós que já conhecemos um pouco, né, da medicina e da doutrina espírita, a gente orienta os pais a começarem desde cedo a evangelização, o culto no lar, a fazer o evangelho no lar, a água fluidificada, a aplicação de passes. São recursos terapêuticos. São recursos terapêuticos, né? E se a coisa ficar muito séria, por que não recorrer à medicina? Nós estamos aí para isso, né, Arismar? Associar uma coisa a outra. Com respeito a essa pergunta ainda, Geraldo, se me permite, nós temos que diferenciar, aproveitando que a Adena falou, diferenciarmos causas espirituais de causas físicas, porque existem, às vezes, deficiências de neurotransmissores que levam à alteração do humor. Uma depressão, por exemplo, que a gente chama endógena do indivíduo. Que aí precisa de um tratamento físico. Aí precisa de um tratamento medicamentoso com um psiquiatra, um colega médico. Para poder ajudar na liberação da serotonina. Exatamente. E também não vamos esquecer, Arismar, que muitas vezes são influências espirituais pela mediunidade. Exatamente. Exato. Maria Alba de Andrade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, doutora Adena, atualmente há mais pessoas estressadas. Essa comprovação pode trazer no futuro um número alarmante de pessoas doentes emocionalmente? Olha, como nós já falamos no início do programa, isso já está acontecendo, porque as pessoas estão muito mais preocupadas em ter e não ser. Então, qual é o nosso papel? É uma inversão de valores. Inversão de valores. Desacelerar. Desacelerar, gente. Tira o pezinho um pouco do acelerador, verifica suas prioridades, fica mais próximo à sua família, porque o tempo passa tão rápido, Geraldo. Daqui a pouco nós estaremos voltando. Eu não quero voltar tão rápido, não. Mas quem sabe daqui a uns 20 anos a gente possa estar voltando. Então vamos usar essas terapêuticas, né? Entendemos que somos imortais. Que é só uma fase. Na próxima nós temos uma nova carteira de identidade. Evitar tempestades em copo d'água. Vamos fazer yoga, vamos dançar, vamos cantar, vamos buscar auxiliar nosso próximo. Vamos a uma casa de oração, buscar
estimular a sua religiosidade. É tão interessante que no Evangelho, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca que a caridade é uma questão até de segurança. Isso. Sem dúvida. É interessante, porque segurança, tanto a segurança externa, digamos, mas principalmente a segurança íntima. Interior. Jesus já dizia, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Já porque uma terra regenerada. esse bem-humor, essa fé, essa ação no bem, essa ação na transcendência é uma característica E vai ajudar a que as pessoas retirem o pezinho do acelerador. Exatamente. Importante, não é? Olha, nós estamos recebendo vários depoimentos. A Bruna Vitória, de Araguari, Minas Gerais. Parabéns pelo programa, ele é muito esclarecedor. Um abraço em todos vocês. Um abraço também, Bruna. Obrigado pela participação. Rosemary Machado, Rio de Janeiro. Estou amando o programa. Muito obrigado pelo carinho. Maria Conceição Nery, do Rio de Janeiro. Parabéns ao programa. Vi pela primeira vez e amei. Obrigado a todos por tantos esclarecimentos. A gente fica feliz, né, com esses depoimentos, com essas informações que nos estimulam, porque o interesse realmente é abordar assuntos que às vezes nos causam dúvidas, né? São do dia a dia e a gente precisa de esclarecimentos. E a doutrina espírita é um manancial, não é? Eu queria já aqui encaminhar para as palavras finais de vocês acerca do bom humor. Por favor, doutora Dena inicialmente e doutora Elismar na sequência, a gente já está fechando nosso programa. Pessoal, vamos lutar contra os nossos monstros interiores. Vamos buscar ser mais alegres, rir mais, ajudar o próximo, porque ajudando o próximo, a gente vai estar se ajudando. E vamos buscar ter o essencial, listar prioridade. Vamos buscar ser e não apenas ter. Importante é essa mensagem de mudarmos o mundo interior, o mundo mental. Mudemos nossos pensamentos para mudarmos as nossas reações, nossas emoções. Emoções que são cristalizadas em sentimentos, né, e que podem nos levar a uma melhor ou pior saúde. Então, essa é a mensagem de esperança para todos aqueles que nos assistem, de que a mudança é nossa, é interna. Muito obrigado, doutora Elismar, muito obrigado, doutora Dena. E obrigado a vocês que participaram e escreveram. Estejam conosco no próximo Entre Dois Mundos.